Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar de uma aula muito bacana que é os equipamentos de proteção individual. Para isso, a professora vai compartilhar a tela com vocês, para que vocês possam ver aí o mesmo que eu. Tá aparecendo aí? Legal. Então, vou deixar essa frase para você refletir, que ela fala assim, ó, cada escolha é uma oportunidade e cada queda é um aprendizado. Então, cada atitude nós teremos uma consequência sobre a nossa vida, correto? Então, pensando nisso, nós vamos fazendo as nossas escolhas e as escolhas vai fazendo com que nós, às vezes nós vamos cair, às vezes nós vamos acertar, vamos errar, mas o importante é que nós vamos sempre estar aprendendo. E que a nossa atitude, com certeza, sempre vai ter uma consequência. Se a atitude for boa, a consequência é boa. Se não, não vai ser tão boa assim. Mas antes de eu começar a falar sobre os EPIs, que é os equipamentos de proteção individual, ou os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva, vamos fazer uma pequena revisão aí? Vamos lá, vamos relembrar. O que nós falamos na aula passada? Nós vimos os processos de limpeza, ou seja, o processo de desinfecção, limpeza, esterilização. Vamos relembrar lá? Então, já que nós sabemos que existem vários tipos de micro-organismos presentes no nosso ambiente, então tem diferença, sim, entre a limpeza, a desinfecção e a esterilização. Lembra? Vamos relembrar? Limpeza. A limpeza nós vamos realizar para tirar sujidade. Limpeza é feita com água e sabão. Agora, vamos supor que nós vamos falar sobre desinfecção. Vamos desinfectar. Desinfecção, ela é feita primeiro a limpeza com água e sabão e depois o processo, o exemplo hoje é o que mais nós fazemos, a desinfecção com álcool 70. Álcool 70 é um exemplo de um produto que é utilizado para quê? Para desinfectar. Desinfecção pode ser feito tanto em mão, como em ambiente, como em determinados tipos de materiais. Lembra lá que a professora falou dos desinfetantes? Então, desinfetantes são agentes químicos. Um exemplo, usou o aparelho de inalação. Após usar o aparelho de inalação, o que você vai fazer com esse aparelho? Vai deixar mergulhado na água, pelo menos por 40 minutos a 1 hora, com um pouquinho de água sanitária. Um tantinho assim. E o que você vai fazer nesse período? Nesse período, você vai deixar ali para realizar o processo de desinfecção. Agora, a esterilização, ele é feito em estufas, em autoclave. Esse processo é para destruir todo e qualquer tipo de micro-organismo. É isso que é feito, eu dei o exemplo dos instrumentais lá no hospital. O instrumental que é utilizado em uma cirurgia, ele vai ser primeiro passar por um processo de limpeza, ele vai ser secado, ele vai ser descontaminado e ele vai passar por um processo de esterilização. Agora, se depois dessa aula que a professora tinha dado na semana passada, você ouviu, pegou sua apostila, leu, e mesmo assim você ainda ficou com alguma dúvida, assista o vídeo novamente e qualquer coisa manda lá no grupo qual é a dúvida que você ainda ficou. Porque ao falar desse processo, nós falamos que existe processo de limpeza, existem diferentes tipos de limpeza. Tem as limpezas lá que são feitas manualmente, tem as limpezas que são feitas mecanicamente. Então, esse assunto é para lá de interessante. Não é só atendente de farmácia que é importante saber, todos nós. Nós vivemos num mundo onde é cercado de micro-organismos, aonde nós não vemos e pode nos trazer doenças. Agora, hoje, nós vamos falar do EPI, porque esse processo que nós fazemos aí da limpeza, da higienização, que antes era lavagem das mãos, agora é higienização das mãos, esse processo ele é feito justamente, lavou, desinfetou, vamos utilizar o equipamento de proteção. Existe tanto individual quanto de proteção coletiva. Então, já que você está anotando aí, e esse assunto é muito interessante, como que nós podemos nos proteger dos micro-organismos patogênicos? Primeiro, que palavra estranha que é essa? Micro-organismo patogênico quer dizer aquele micro-organismo que ele pode trazer doenças para nós.
Já que nós vivemos em ambiente saudável, e um ambiente saudável é necessário que nós façamos aí toda a limpeza, a desinfecção, e no caso, no exemplo do centro cirúrgico, até mesmo uma desinfecção, para que nós possamos proteger os nossos clientes de pegar doenças. Mas e nós, funcionários, qual seria a forma correta de nós estarmos fazendo aí essa proteção? Primeiro, EPI. Através dos EPIs, eles vão nos proteger para que a gente possa não contrair doenças. Como assim? E aí, vamos supor que você seja contratado para trabalhar na farmácia. Que tipo de EPI que é obrigatório você usar? Não porque você queira, ou porque a farmácia ou o seu chefe queira que você use, mas é porque é uma obrigação do trabalhador. Toda empresa, quando você começa a trabalhar, você faz um exame de admissional. Você passa lá pelo processo, onde é feito bastante pergunta. Você tem diabetes, tem pressão alta, é aferida a sua pressão. Por quê? Porque para que você não contraia uma doença que seja devido ao seu trabalho. Como assim? Vamos lá, vamos entender. Observe essa imagem. Tá vendo aqui? Luva, óculos, máscara, a touca, o jaleco. No caso do atendente, é o jaleco. Vamos supor que você vai trabalhar numa farmácia hospitalar. Devido à exposição do grau de risco do local, você vai ter que usar jaleco, sim. Se for na farmácia convencional, você vai usar ali o uniforme da empresa. Algumas empresas solicitam que seja jaleco. Olha meu exemplo. Meu equipamento de proteção individual, a utilização aqui eu dou como exemplo o meu jaleco, ó. Vem a identificação da empresa. Então, ou seja, esse equipamento de proteção individual, ele vai servir para quê? Para nos proteger de doenças. Agora, quais são eles? Como que eu posso saber quais são os EPIs? Vamos lá, se você estiver anotando, os EPIs que são utilizados normalmente pelo atendente de farmácia, os jalecos, luva de procedimento, aquela luva branca, porque existe o EPI, existe um tipo de luva que é a luva estéreo. Essa luva é utilizada para fazer curativo. A luva que é considerada EPI, essa daqui, ó, no caso específico para o atendente de farmácia, é a luva de procedimento. Os protetores auriculares. O que é isso? Vamos supor que você vai trabalhar numa empresa, um laboratório onde há produção de medicamento. As fábricas, as máquinas fazem um barulho muito alto. E isso, muitas horas consecutivas ouvindo, vai prejudicar a sua audição. Então, por isso que, de acordo com a função que você vai exercer, na hora que você vai fazer o seu admissional, é pedido para fazer um exame de audiometria, para saber que a sua audição está perfeita. E quando você faz o demissional, quando você sai dessa empresa que você foi contratada, vai lá fazer o exame para ver se o tempo que você ficou em exposição, você realmente usou os protetores, se isso prejudicou a sua visão ou não. Olá, Valdelize, boa tarde, tudo bem? Está conseguindo ouvir? Boa tarde, tudo. Bacana. Ó, hoje nós estamos falando sobre equipamento de proteção individual. Página 90. A professora está explicando sobre os equipamentos de proteção individual. Quais são aqueles que são obrigatórios o atendente de farmácia usar? Então, olha só. Se for trabalhar numa farmácia hospitalar, utiliza-se lá, ó. Máscara hoje em dia se tornou obrigatório devido à pandemia. Então, assim, não é porque você quer usar. É uma lei municipal, tem alguns lugares que rege até uma lei mundial, que as pessoas devem utilizar a máscara. Mas antes, como que era? Era de acordo com o local. O óculos, a touca, a luva, o avental, no caso aqui especificamente na farmácia hospitalar, e na farmácia convencional é o jaleco. Então, isso é o EPI. Então, o EPI nada mais é que equipamentos ou dispositivos que eles garantem a vida. Então, usar EPI, ele vai reduzir a sua exposição ou de uma forma individual ou de uma forma coletiva.
Portanto, o que acontece? Qual que é o objetivo de se usar EPI? Principalmente, existe sempre uma necessidade da gente se proteger. Hoje em dia tem o vírus. E quando não tiver o vírus, vai usar de qualquer jeito? Não. Porque a gente tem que se proteger. Existe sempre um risco. Algumas profissões acabam nos expondo a um risco um pouco maior, outras um pouco menor. Mas vamos lá. Então, equipamento de proteção individual. Na aula anterior, nós falamos dos micro-organismos, como é que a gente limpa, como é que desinfeta, como é que esteriliza, porque eles trazem prejuízo à nossa saúde, né? Então, essas contaminações causam doenças graves, e aí hoje a gente vai ver como é que a gente se protege um pouco sobre isso, tá bom? Então, EPI, individual, luva, máscara, óculos, protetor auricular. Agora vem outra informação. EPC, equipamento de proteção coletiva. Ou seja, esses equipamentos são utilizados nas empresas, na área hospitalar, na indústria. Qual que é o objetivo? É nos proteger, sinalizar. Um exemplo, você vai lá num supermercado, alguém foi e derrubou suco, derrubou água, líquido em geral no chão, alguém pode vir escorregar e se machucar, correto? Então, tem lá sempre aquelas plaquinhas, cuidado, piso escorregadio. Não é porque a farmácia é legal, não é porque o supermercado é legal, é porque é lei, é obrigatório se ter lá dentro da empresa uma sinalização, seja ela por placas, por correntes, cone. Esses são aqui alguns exemplos de proteção coletiva. Então, individual, lembrando bem, de acordo com o que está lá na página 90, máscara, óculos, protetor auricular, os jalecos e de membros superiores, luva. Esses EPCs, eles são instalados no local de trabalho, fazendo com que o quê? Serve para proteger tanto o funcionário quanto o cliente ou visitante daquele local, tá? Exemplo, como você está vendo, alerta, até alerta luminoso, para você ter uma ideia, placa de segurança, corrimão em escada, tá lá para a nossa proteção, para evitar o quê? Doenças. Olha aqui a quantidade de imagens que eu trouxe para você ver. Viu lá? Então tá, esses cones não estão nas empresas porque eles são legais, estão porque é obrigatório. Então, pensando nisso, existe lei. Ah, é? Sim, existe lei. Porque a pergunta principal é, por que eu devo usar EPI? Principalmente, os EPIs, eles são ferramentas de trabalho. Vou dar um exemplo aqui para o pessoal que trabalha nos Correios. Essa exposição do trabalhador, ela pode ser utilizado o EPI como um produto ou ainda como um objeto. Um exemplo, o óculos. Vai fazer um exame de glicemia, coloca o óculos para evitar contaminação. O pessoal dos Correios, eles ficam expostos ao sol durante muitas horas consecutivas. O Correio fornece para eles o protetor solar, para evitar câncer na pele, ok? Então, os protetores, esses equipamentos, esses produtos, eles visam a proteção do trabalhador quando ele está exposto a agentes ambientais, seja agente físico, químico, biológico, protegendo a saúde. Então, eu sempre afirmo nas aulas o seguinte, quem tem amor próprio, usa EPI. E eu não tenho dúvida disso. Então, existem algumas RDCs. Vou dar um exemplo da 44/09. Vou dividir aqui com você, para que você possa destacar aí. Então, existe uma interpretação dos princípios legais. Isso, segundo o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, ele fala sobre o regulamento técnico das boas práticas farmacêuticas, tanto em farmácias quanto em drogarias. Lá no artigo 24, especificamente, ele vai falar do quê? Todo funcionário deve ser capacitado. O que é isso? Por exemplo, hoje, Valdelize, a professora está dando aula para você, está te orientando para que você saiba que existe equipamento de proteção individual, que não é que você escolhe usar, eu quero usar, eu vou ficar linda nesse ou eu não quero aquele. Não.
eles são equipamentos que eles são de obrigatoriedade. Então, não usou, você não está cumprindo a legislação sanitária. Você saberia me dizer qual que é a consequência que pode acontecer? Ou não? Não. Não? Então, assim, vamos supor que a Valdelice fala, aquilo que a professora falou na aula, eu não quero nem ouvir. Ah, não, essa história de usar, já me cansa usar máscara, ter que usar luva, usar óculos, usar touca. Só que se passar um fiscal lá da vigilância sanitária, e ver que a Valdelice está lá dentro da farmácia e não está usando. Quando você é contratado por uma farmácia, seja ela hospitalar, seja ela comercial, você vai passar por um treinamento. Então, haverá um POP, Procedimento Operacional Padrão do Estabelecimento. E lá a Valdelize vai assinar um documento que ela diz que ela está ciente, que ela sabe que tem uma resolução, que essa resolução é de número 44, 17 de agosto de 2009, aonde a Anvisa fala que o estabelecimento ele tem a obrigação do dono da farmácia oferecer para o funcionário o EPI. Que no artigo 25 fala que todo o pessoal, inclusive da limpeza, seja da manutenção, deve receber um treinamento inicial. Por quê? Porque a importância do autocuidado para que esse funcionário saiba que as instruções voltadas à higiene, tanto do pessoal quanto do ambiente. Você gostaria de entrar numa farmácia e encontrar tudo sujo? Então, a farmácia, ela não deve se manter limpa porque o pessoal de lá é muito higiênico, não. É porque existe uma resolução que a Anvisa diz que lá tem que ser limpo. Porque lá é um ambiente de saúde, lá é um ambiente onde tem conduta, tem elementos básicos de microbiologia, ou seja, pode pegar doença. Então, para a qualidade dos produtos que você vende na farmácia, para que os medicamentos sejam todos limpos, esses serviços devem ser oferecidos ao usuário de acordo com essa regulação, com esse regulamento, ok? Se você pegar lá na página 92 da sua apostila e continuar lendo, você vai ver que fala lá no artigo 27 que o funcionário tem que receber treinamento. Ele vai receber treinamento, instrução, que se ele tiver alguma dúvida e que se ele se envolver em um acidente lá dentro da empresa e ele não tiver usando o EPI dele, vai ter problema. Então, os usuários da farmácia podem até chegar na tua gerência e falar, aquela moça ali não está usando a luva, ela não está de máscara. Então, é uma exigência. Então, todo colaborador, todo funcionário precisa receber treinamento inicial, que é oferecido na hora da contratação. Esse treinamento, principalmente, você vai assinar a respeito que, quando um EPI não estiver bom, você vai ficar andando com um jaleco rasgado? Não. Rasgou, você tem que falar com a tua chefia. É eles que vão providenciar outro. Tem a sua luva não está boa, a farmácia não quer oferecer. É obrigatório. Então, o autocuidado, a higiene pessoal, a saúde, a sua conduta ali dentro da farmácia, toda ela deve seguir essa regulação da vigilância sanitária, tá? Quer ler um pouquinho mais sobre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária? É só colocar lá no Google lá o número dessa resolução que eu estou compartilhando com vocês. E aí, mês de agosto de 2009, Anvisa. Aí você consegue ler ela na íntegra. Porque olha um exemplo aqui. Valdelice, o que você está vendo de errado aqui com esse óculos? Tá furado. Falhou? O prego não entrou aqui no olho do funcionário, por muito pouco não furou? Então, esse óculos é um óculos pirata. Sim. Você vai dizer assim, como assim, professora? Todo equipamento de proteção individual, ele apresenta algo chamado CA, ou seja, um certificado de aprovação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse equipamento, ele foi testado pelo Inmetro. O Inmetro garante que, se você estiver utilizando um óculos de marca que tem um CA, isso quer dizer que esse óculos passou por uma aprovação. Isso quer dizer
que esse EPI vai te proteger, que foi o que por pouco esse funcionário aqui não ficou sem sua visão, porque falhou. Esse prego penetrou o óculos, não era para ter acontecido isso, tá? Existe em alguns países, Brasil tem uma regulação sobre isso. Existe lá desde 1978 NRs, ou seja, normas regulamentadoras do governo federal, ou seja, da Previdência Social, onde lá tem normas. A de número 6 vai falar sobre os EPIs. Se você quiser anotar aí, anota aí com bastante carinho, a de número 32. A NR 32, ela fala sobre o quê? Os equipamentos de proteção individual dos profissionais da área da saúde em geral. Essa NR 32 é uma das maiores que tem. Então, lá, justamente, todos esses procedimentos que são tomados é para evitar o agravamento na saúde do funcionário. Porque ficou afastado, você vai ficar afastado por quê? Você vai ficar afastado pelo INSS. E INSS pertence a quem? À Previdência Social. Então, assim, hoje nós somos funcionários, quem é CLT é contratado, e a empresa é responsável. Porque se acontece algum acidente com você, até o 15º dia lá, a empresa paga. Passou disso, quem vai pagar você é o INSS. E aí ele quer saber, a Previdência Social quer saber, lá dentro da empresa que você está trabalhando, se você realmente está recebendo um EPI adequado. É claro que essa imagem que eu trouxe para você aqui é uma brincadeira, ó. Mas aqui, se o funcionário fosse mexer, no caso aqui, com solda, ele deveria estar com o equipamento apropriado para isso. Na área da construção civil, ó, se ele fosse mexer com serralheria, ele não poderia pôr esse tipo de máscara, não é verdade? Teria que ter uma própria. Agora, se ele fosse trabalhar lá na construção civil, nem pensar, ele teria que estar com um capacete próprio. Não que o capacete vai evitar acidente, mas ele vai amenizar o dano que, se tivesse um acidente, fosse causar com esse funcionário. E deu para entender isso? Deu para entender, Valdelize? Eu. Então, assim, existe algo chamado PCMSO. É um programa de controle médico de saúde ocupacional. Ou seja, você viu que eu comentei que desde 1977, 78 tem isso? Tem. Então, em 1978, essas normas, elas vêm de encontro para que justamente seja protegida a saúde do funcionário. E o encarregado da farmácia, ele que é responsável ali, o gerente, cada empresa tem alguém que é designado para investigar se aconteceu um acidente com alguém, para que não resulte numa lesão onde você vai ficar afastada. Então, essa investigação ela é muito importante para proteger a saúde do colaborador. Vamos supor, imagina uma farmácia, no mês é afastada a Valdelize, no outro é eu, no outro é a Maria, no outro é o José. O que vai começar a acontecer? Daqui a pouco vai ter um fiscal lá para saber, essa empresa parece que é fabricante de doente? O que está acontecendo lá? O que essa empresa está fazendo que não está ajudando esses funcionários a prevenir as doenças deles? Aí precisa fazer algo que eu vou compartilhar com você agora. Ó. A CAT. O que é a CAT? A CAT é o comunicado de acidente de trabalho. Então, o comunicado de acidente de trabalho ele deve ser preenchido. Vamos supor que você começou a trabalhar e lá a moça da limpeza não limpou direito, deixou o piso escorregadio. Você escorregou e quebrou seu braço. Como é que funciona? Então, a sua integridade física foi o quê? Houve um dano. Houve um dano para aquele funcionário que escorregou. Então, tem que vir um responsável, claro, você vai ser atendido, vai ser levado para emergência do hospital, vamos tirar raio-x para ver se você quebrou o braço ou outro osso. Só que enquanto isso, você vai estar afastada, não vai? Então, se você estiver afastada porque você tiver com um acidente, tem que ser abrido uma CAT. Essa CAT vai ficar uma via com você, uma via vai ficar com a empresa, a outra via vai ficar lá, vai ser enviada lá para a Previdência Social. Para que tudo isso? Porque durante algum período, como eu mencionei,
vai ser a empresa que vai te pagar. E quando a empresa não te pagar, quem é que vai fazer isso? A Previdência Social. É aonde você tem que fazer, obrigatoriamente fazer a abertura da CAT. Por isso está aqui, ó. Por que a gente deve fazer, então, essa abertura? Porque a sua CAT, ela vai ser encaminhada para o médico do trabalho. Seja o médico do trabalho da empresa, se for contratado lá pelo hospital, tem o SESMIT, que é o Serviço Especializado de Saúde e Medicina do Trabalho. Se você estiver na farmácia e for uma terceirizada, quando você foi contratado, existe lá, então, esse programa de controle médico hospitalar. Ele é responsável pela sua admissão, pelo seu demissional, pelo seu periódico. Periódico é um exame que ele é realizado assim. Vamos supor, de acordo com a função que o funcionário está exercendo, de tempo em tempos, tem que voltar lá na empresa para coletar o seu exame para ver. De acordo com a profissão, um exemplo, ó, quem trabalha com maquinário, onde exige lá um ruído muito alto, isso pode causar danos à saúde auditiva. Então, vamos supor, de 6 em 6 meses, o funcionário tem que ir lá fazer audiometria para saber se está tudo bem com a audição dele. Seu caso, vamos supor, Valdelice, que você está andando, escorrega e cai, quebra o braço. Ou se machuca, eu falei quebra braço, mas pode ser qualquer outra lesão. Machucou, é feita a abertura de CAT, aonde vai ter que ter alguém da empresa. Quando uma empresa tem mais que 16 funcionários, tem que ter um designado. É esse designado que ele tem que fazer um treinamento ali para primeiros socorros. Se houver uma CAT, é ele que vai fazer a abertura da CAT, vai preencher, para que você tenha esse documento comprovando que você caiu no seu horário de trabalho. Ficou claro? Sim. Entender? Então, teve um acidente no trabalho, é importante abrir? Sim. Vamos supor que a Valdelize está indo para o trabalho. Até o ano de 2019, não havia tido algumas mudanças na lei. Houve algumas mudanças na lei aí, a qual era o seguinte: existia algo chamado acidente de trajeto. Se você se machucasse a caminho do trabalho, era considerado acidente de trabalho. Agora, houve algumas mudanças aí na lei, tem que ver de acordo com o local onde você vai ser contratado, aonde que existe algo chamado CIPA, é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA é uma comissão que é montada dentro da empresa, onde um representante é do dono, ou seja, é do patrão, e o outro representante é um representante dos funcionários, aonde eles vão se reunir ali pelo menos uma vez no mês para poder ver, fazer um levantamento, como é que está aquele ambiente. Aquele ambiente está trazendo doenças para os funcionários que estão ali? Como é que funciona? Ali a CIPA tem o presidente, tem o vice, tem o tesoureiro, tem ali o secretário. Então, ou seja, é montado, é obrigatório, não é porque a empresa quer, é porque o Ministério do Trabalho fiscaliza as empresas, envia fiscais para que eles cumpram a lei, para que ninguém se machuque por estar exposto de uma forma errada dentro do seu trabalho. Conseguiu entender? Sim. Ficou claro? Então, agora coloca uma observação. Comece a observar enquanto é tempo. Porque a gente começa a trabalhar e às vezes não sabe até onde, às vezes, algo que você vai fazer, até onde é obrigação sua, você não sabe se isso é da empresa. Então, eu espero que nessa aula tenha ficado bem guardadinho ali sobre os equipamentos de proteção individual. Então, eu vou fazer um apanhado. EPI, equipamento de proteção individual, é de obrigação do empregador, ou seja, quem vai te contratar, te fornecer lá o jaleco, se for o uniforme da empresa, se for dentro de um ambiente hospitalar, o capote, as luvas, touca
E todo qualquer equipamento que você for utilizar dentro das funções que você vai exercer, é o empregador que tem que fornecer. Agora, para evitar acidentes, só relembrando aí, anota aí. Existem sinalizadores, correntes, aqueles antiderrapantes que são colocados nas escadas, os corrimões, enfim. Se o corrimão está lá, não está lá de enfeite, ele está lá para prevenir acidente coletivo, não é só de um funcionário, são de vários. Porque se você quiser ler um pouco mais sobre isso, existe uma norma regulamentadora falando, se você ainda tiver dúvida, o que é obrigação sua e o que é da empresa. Lembrando bem que todo funcionário, ele tem que receber um treinamento quando ele entra na empresa, e ele assina que ele está ciente que ele tem que utilizar, sendo passivo de advertência ou até mesmo justa causa. Então, primeiro é uma comunicação verbal, depois é uma advertência por escrita, porque se você sabe que isso é obrigatório usar e você não está usando, então você não está cumprindo a lei. Se o fiscal passar ali, não é você que é multado, é a empresa, e a multa é salgada. Conseguiu entender bem? Joia? Sim, Legal. sim. Então, e existem os acidentes de trabalho, conforme eu abordei na aula, que é importante que, se acontecer algum acidente de trabalho dentro do ambiente de trabalho ali, ser feita a abertura da CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho, aonde uma via vai ficar com você, para você se garantir na hora do seu afastamento, lá pela Previdência Social, se for necessário. Se você ficar até o 15º dia ali afastadinho, bonitinho, a empresa paga. Passou disso, é a Previdência Social que vai fazer o pagamento. Lembrando bem que existe também uma norma, uma NR, que é do PCMSO, Programa de Controle de Medicina e Saúde Ocupacional. Bom, hoje, então, nós aprendemos o quê? A importância de se usar os equipamentos de segurança e o quanto eles nos protegem. Protege contra risco, que a gente está exposto ali no dia a dia no nosso trabalho, principalmente se trabalhar dentro de uma farmácia hospitalar. Então, se você quiser ler um pouquinho mais sobre isso, entra lá no Google e coloque assim a sigla CIPA, C-I-P-A, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E leia um pouquinho sobre isso, e daí você vai entender quais são os equipamentos de proteção individual obrigatória na farmácia, ok? Hoje falamos do EPI. Ok. Próxima aula, nós vamos falar de receitas. Por que existem receitas médicas de cores diferentes lá no hospital? Tanto na área hospitalar, na farmácia hospitalar, quanto na farmácia convencional. Se você pegar uma receita de cor amarela, por que ela é colorida assim? Se ela for azul, o que difere a azul da branca? E se ela vier aqui, ó, com essa fotinha de uma gestante proibida? Então, na próxima aula, a professora vai explicar quais são os tipos de receita para de acordo com o tipo de medicamento que você vai comprar. Para quando você receber lá do seu cliente, você já saber para que serve cada receita dessa, ok? Daqui a pouco, está acabando a nossa aula, a professora vai colocar lá no grupo. Vou colocar o quê? Eu vou postar esse vídeo. Tudo isso que a gente falou sobre a importância do uso do EPI e atividade. Pergunta lá sobre o que a professora abordou durante a aula. O que é o EPI? O que é importante usar? O que é a CAT? Enfim, se for necessário, assista o vídeo novamente. Pega a apostila como material de apoio para poder estar respondendo, tá bom? Olha só, eu vou finalizar nossa aula deixando uma mensagem para você que ela fala assim, ó. Que o ontem me sirva de experiência, o amanhã me sirva de esperança, mas que o hoje me sirva como o melhor presente de Deus na minha vida. Então, o ontem já passou, não tem como chorar pelo leite derramado. Mas se foi um passado que foi ruim, sirva de experiência. O amanhã é só uma esperança para nós, porque o futuro a Deus pertence. Então, hoje é o melhor dia que Deus dá para a gente mudar aquilo que não nos deixa feliz. Então, o presente, a gente tem que receber ele como um presente na nossa vida, ok? Vou interromper o compartilhamento de tela e vou perguntar para você, Valdelise, durante a aula, a professora falou algo, você estava anotando aí, ficou com dúvida sobre algum assunto? Não fiquei.
Bacana? Deu para entender direitinho? Sim, eu só vou ler direitinho aqui o livro, né? Isso. Você pode abrir Aí a vou fila. Tá lá, ó, capítulo... É o 92, ó, página 90. Ali está falando 90. de EPIs para que você saiba quais são os EPIs que é obrigatório na atendente de farmácia usar, tá bom? Daqui a pouquinho Tá a bom, gente posta lá no grupo. No tá mais, bom. claro, deu para compreender? Sim, deu. Joia. Então, Valdelice, você tem mais alguma coisa a me dizer? Não. Então, eu te desejo um excelente final de semana. Que Deus abençoe. Semana que vem nós vamos dar continuidade, mesmo horário. Vamos continuar falando sobre as receitas, ok? Ok. Beijo, fique com Deus. Até semana que vem. Tchau.